Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais esse privilégio, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, mais esse momento de estudo entre irmãos. Obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui. Obrigado por nos proporcionar, meu Deus, esse momento, esse estudo, dar as condições para isso. Obrigado, meu Senhor eterno, por essas verdades que o Senhor tem nos ajudado a compreender. Pela semana que se iniciou, semana que se encerrou, pelo sábado. E agradecemos, meu Deus, pela liberdade que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor nos ajude a fazer bom proveito. Que esses momentos possam não só ser uma bênção em nossas vidas, mas possamos compartilhar com outras pessoas para abençoar outros. Rogamos que Teu Santo Espírito esteja conosco nesse momento, nos ajudando a compreender o assunto, me ajudando a compartilhar com os irmãos da melhor maneira possível, mais claro e objetivo possível, e ajudando os irmãos também a compreenderem, todos aqueles que estão agora no estudo nessa live, como aqueles também que irão assistir esse estudo posteriormente. Que o Senhor nos ajude a confiar nessas verdades, a ter a fé que Abraão teve e cada vez mais nos fortalecer, nos firmar nos Teus caminhos, nas Tuas promessas. E que os anjos do Senhor também estejam aqui nos guardando, não permitindo que nada ocorra para atrapalhar esse estudo, essa live, e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Estudo de hoje, a carne contra o espírito. Isso é até um trecho de Paulo, né? Paulo quem menciona isso, né? Quem deu essa frase foi Paulo, a carne luta contra o espírito. Em Gênesis capítulo 16, diz o seguinte: Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Vês que o Senhor me fez estéril. Portanto, rogo-te que vás ter com a minha serva, e talvez eu tenha filhos com ela. Abrão atendeu à voz de Sarai. Então, o Egner diz o seguinte: esse foi o grande erro na vida de Abraão. Mas com isso ele aprendeu uma lição, e ela foi registrada para a instrução de todos. Só algumas observações dessa passagem aqui, que são importantes e servem para nós. Princípios e aplicações desses princípios. O primeiro princípio que podemos identificar aqui é Sara, né, ainda como Sarai, na ocasião, não lhe deu filhos, ou seja, Abraão e Sara, principalmente Sara, né, vamos colocar mais Sara na situação, já estavam impacientes, não estavam confiando totalmente, plenamente no tempo de Deus. Então, nisso, a mente humana, a razão humana, a lógica humana começa a maquinar uma maneira, começa a pensar, bom, se esse tempo todo Deus ainda não realizou, né, não cumpriu a promessa, então alguma coisa temos que fazer. Possivelmente, isso é um sério problema do ser humano, né? É querer cumprir, querer que se realize, ou melhor, realizar a vontade de Deus, as promessas de Deus, da maneira humana, com o método humano. E aqui pode-se perceber que a serva egípcia, essa informação, esse detalhe de que ela era uma serva egípcia, é importante. Por quê? O que foi que
Sarai empregou, né? Qual instrumento, qual método que ela empregou para tentar cumprir a promessa de Deus? É uma escrava do Egito. Isso é simbólico. E qual o simbolismo por trás disso aqui? É que o ser humano, então, quando não tem paciência de esperar pelo cumprimento de Deus, para que Deus mesmo possa cumprir sua promessa, aquilo que realizou, quando não tem paciência para se submeter à vontade de Deus, então o que resta, já que aquilo que vem de Deus não se submete ao homem, mas é o homem quem tem que se submeter às obras de Deus, e como o indivíduo não está querendo se submeter à obra de Deus, então ele busca meios para cumprir a vontade de Deus. E como esses meios não vêm de Deus, porque aquilo que Deus disse ele mesmo cumprirá, e da maneira dele, e então para cumprir aquilo que Deus prometeu, o homem busca meios que não são divinos, que não são inspirados, que não são santos, consequentemente o que resta? Usar as ferramentas desse mundo, né? Usar aquilo que o mundo oferece. O Egito, ele era símbolo do mundo, do mundanismo, do paganismo, né? Inclui-se o ateísmo também, mas de modo geral, o Egito ele simboliza o mundo, simboliza o paganismo, a descrença. E então, Sara, ela resolve empregar um método mundano para cumprir a vontade de Deus, devido à falta de fé, falta de confiança e de paciência, de descansar na palavra, na promessa de Deus. E aí então, ela usa algo que vem do Egito. E aí, você vê aqui, ó, Sara disse a Abraão, vês que o Senhor me fez estéril. Então, o ser humano passa a desculpar-se, a se justificar para então usar esses métodos mundanos, né? Aqui ela culpa Deus de ter feito ela estéril. Então ela começa a murmurar, né? A reclamar, como que ela de fato estivesse dizendo que a culpa é de Deus dela estar nessa situação. E deles ainda não terem tido o filho da promessa. E então ela orienta Abraão a se relacionar com a serva, a escrava egípcia, e Abraão atende à voz de Sara. Então Abraão substitui a voz de Deus pela voz da esposa. Ele substitui a voz da inspiração, a voz divina, a palavra de Deus, pela palavra humana, pelo raciocínio humano de tentar cumprir a vontade divina. E se você parar para pensar o quanto nós não fazemos isso, ainda hoje, o quanto o povo, não só como indivíduo, mas como no coletivo, como povo, o quanto o cristianismo, o quanto os adventistas não têm feito isso. Não confiam, pensam que pode realizar aquilo que Deus prometeu, que Deus mesmo disse que faria em suas próprias capacidades, e pela influência que há hoje, principalmente, né, da filosofia, que foi o próprio Satanás quem desenvolveu na humanidade essa filosofia, e ele fortalece isso com os jesuítas, né, de que os fins justificam os meios, né? Os meios justificam os fins. Então, seja lá como for feito, como se fizer, o importante é o resultado final. Essa é a mentalidade dos jesuítas e do próprio Satanás, que nessa época já existia, né? Ou seja, Satanás ele mesmo desenvolveu isso para ele, e ele sai influenciando a humanidade desde o início com essa ideologia, com essa mentalidade. E aí a gente vê, né,
a adoração a Deus sendo feita de todo jeito, não sendo feita da maneira como Deus orientou, como se Deus não tivesse orientado, né? A própria obediência a Deus na vida particular e também no coletivo, sendo feita da maneira humana, como se Deus também não tivesse orientado e como se o ser humano fosse capaz de realizar da maneira humana e fosse dar certo. Então, isso é só uma lição que a gente extrai só dessa passagem. E a gente continua aqui, ó. Antes de tudo, devemos aprender sobre a insensatez do homem que tenta cumprir o que Deus promete. Então perceba que de fato é uma insensatez. E aí algumas pessoas veem aqueles questionamentos, mas nós não temos que obedecer a Deus? Sim, temos. A questão é como, né? E é o grande problema da humanidade. E aí a humanidade tenta obedecer a Deus na sua maneira. Tenta até cumprir ao pé da letra. Mas como é algo divino, como é algo eterno, puro e santo, e o homem não tem isso naturalmente, em sua própria natureza, então, aparentemente, e por um tempo, o homem, em sua ilusão, ele pensa que está cumprindo a vontade de Deus, mas quando vai se aprofundando, e aí por isso que muitas pessoas elas rejeitam se aprofundar na palavra, elas se acomodam para viver uma ilusão, né, para permanecer naquela condição, naquela experiência, naquele estado em que ela atingiu. Ou seja, ela cria um padrão de justiça e ela se acomoda naquele padrão dela e dali ela não passa. Mas aqui diz assim, Deus havia prometido a Abraão uma descendência incontável. Quando ele fez a promessa, estava além da possibilidade humana que Abraão tivesse um filho com sua esposa. Mas ele aceitou a palavra do Senhor e sua fé lhe foi imputada como justiça. Então aquilo que Deus promete à humanidade, aquilo que Deus requer da humanidade, humanamente é impossível, né? Você vê que é tanto que para cumprir a promessa, Sara, sabendo que era impossível através dela, ela então recorre ao adultério. E então quebra um princípio, um mandamento de Deus para poder obedecer a Deus. Então você vê a incoerência do ser humano. E o quanto nós fazemos isso ainda hoje. Quebramos outros mandamentos para tentar cumprir. Muitas vezes o indivíduo ele faz várias reformas, mas ele muitas vezes para tentar se manter naquela condição, ele muitas vezes se torna uma pessoa tão fechada, tão rígida, tão estrita, que ele se torna uma pessoa às vezes antipática, às vezes ignorante, no sentido de ser a palavra me faltou. É algo parecido com ignorante, é uma pessoa rígida, ríspida, grosseira. Se torna uma pessoa grosseira, seca. Ou seja, o ser humano, quando ele tenta, da maneira dele, cumprir a vontade de Deus, os métodos que ele vai recorrer não são os métodos de Deus. Então, os resultados sempre serão os piores. E você vê que estava além da impossibilidade humana. Então, aquilo que é impossível para o homem tem que se submeter ao poder de Deus, né? Então, aceitar a palavra como Abraão fez pela fé. E isso é o nosso grande desafio, né? Isso por si só era uma evidência de que não seria uma descendência comum ou ordinária, mas uma descendência da fé, fruto da fé dele. Sua esposa não tinha a mesma fé, mas achava que tinha. Olha o problema de Sara. Ela achava que tinha fé. Seguindo o conselho dela, até o próprio Abraão achava que estava agindo em harmonia com a palavra do Senhor. Então é aquela velha desculpa, né? Não, Deus disse que a gente tem que obedecer, né? Então a gente vai tentar obedecer, né? A gente sabe que não consegue, né? Essa é a mentalidade humana, né? É carnal. Isso não vem da mente de Deus.
Então a gente vai tentando, faz do jeito, então se conforma com a aparência de uma obediência externa, né, formal, e vai levando a vida. Mas isso aqui trouxe consequências muito sérias, porque diz assim, ó, o problema é que ele estava ouvindo a voz de sua esposa em vez da voz do Senhor. Aquilo que eu falei, né? Ele substituiu a voz de Deus, né? Ele desconsiderou, descartou, ele trocou o raciocínio divino pelo raciocínio humano. E a própria Bíblia fala que a sabedoria humana, ela é loucura, né? E então, a gente muitas vezes cai nessa loucura. Muitas vezes a gente olha para as pessoas fazendo certas coisas e considera tal pessoa, fulano ou beltrano, doido, né? Como a gente costuma falar aqui no Brasil. Mas isso também é loucura, quando a gente troca a palavra de Deus pela palavra do homem, pelo raciocínio do homem. Porque o raciocínio de Deus trabalha com o impossível. E o raciocínio do homem vai trabalhar com o esforço humano, aquilo que a natureza humana consegue, né? Isso, claro, muitas vezes a gente até se submete ao impossível de Deus no que diz respeito às coisas materiais, às coisas passageiras, né? As coisas dessa vida, mas ao que diz respeito ao caráter, aí a gente trava. Aí a gente recua ao impossível de Deus. E esse é o nosso grande problema. Aqui diz assim, ó, seu raciocínio era que Deus havia prometido a eles uma grande família. Mas dada a incapacidade de Sara de ter filhos, era evidente que Deus deveria esperar que eles recorressem a algum outro meio de obter descendência. Essa é a maneira como a razão humana geralmente trata as promessas de Deus. Ou seja, olha para a impossibilidade, olha para a natureza humana, olha para si mesmo, não confia totalmente e unicamente na palavra de Deus, olha para os defeitos que tem, para as impossibilidades, e então começa a pensar, bom, não deve ser bem assim, e não, Deus entende, né? Deus conhece meu coração, e todas essas são as justificativas que o ser humano dá. É claro que Deus sabe, que Deus conhece, por isso que ele disse que não nos apoiássemos em nós mesmos, em nossa própria capacidade, em nossa própria força, na nossa natureza humana, nessa ferramenta que é a nossa carne. Deus disse que a gente confiasse somente nele e esperasse somente nele. No entanto, como eles eram insensatos, Deus havia, melhor, repetindo, no entanto, como eles eram insensatos, isso que o Wagner quer dizer, Deus havia feito a promessa. Portanto, somente ele poderia cumpri-la. Esse é um ponto importante. Quando alguém faz uma promessa, é possível que outra pessoa cumpra a promessa, mas nesse caso, aquele que fez a promessa ficará privado de cumprir a sua palavra. Mesmo que a promessa tivesse sido obtida por meio do plano realizado, o Senhor teria sido excluído do cumprimento de sua palavra. Veja que coisa tão lógica, na ótica de Deus. Se foi Deus quem prometeu, se a palavra é dele, se é impossível para minha natureza humana, então a única lógica divina é de que se é Deus quem está prometendo, ele mesmo vai cumprir. Se você ler capítulo 4 de Romanos, leia o capítulo 4 de Romanos, Paulo vai falar sobre Abraão e a fé dele. Em um dos versículos, Paulo diz que Abraão creu em esperança contra a esperança. Então ele sabia que não havia esperança para a capacidade dele. Mas a esperança dele estava em quem? Em Deus. Na palavra de Deus, no poder, na capacidade, na competência de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Outra coisa, Paulo lá fala que Abraão confiou em Deus porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso aí Paulo fala em Romanos 4. Então, se o poder está em Deus, é lógico que a capacidade, o agente realizador,
cumpridor da promessa vai ser o próprio Deus. Porém, o homem não é um ser inanimado, sem vontade própria. E é aí aonde reside a maior dificuldade de Deus cumprir a vontade dele em nós. É a gente se submeter, renunciar o nosso raciocínio, renunciar a nossa capacidade. E o esforço da gente é se submeter, é confiar, é descansar na palavra de Deus. E isso é a coisa que a gente mais tem dificuldade. Porque a natureza que Satanás implantou em nós, e ainda por cima, todas as circunstâncias da vida, a sociedade como ela se encontra, principalmente hoje em dia. Hoje é a pior sociedade que existe, no sentido de que hoje tudo vive à base da síndrome do pensamento acelerado. Você quer que a coisa aconteça para ontem. Devido a tanta informação, muita coisa que a gente tem recebido, muitos estímulos, e isso prejudica demais a gente, e consequentemente a gente não vê a coisa se realizando logo. Claro que a gente não deve cruzar os braços. Deus não disse para a gente cruzar os braços e se acomodar. Mas, e claro que existe urgência. A questão é que veja que interessante, o próprio Abraão e Sara, eles retardaram, tentando adiantar a promessa, eles fizeram o contrário. E muitas vezes Deus já está pronto para cumprir a promessa. Muitas vezes aquilo que Deus está orientando a gente seria coisas para se cumprir em pouco tempo. Mas não se cumpre logo, por quê? Porque nós estamos preparados. E a falha está em nós, não nele. E por isso a gente acha que está demorando, mas não é culpa de Deus. Aqui eles retardaram a promessa, que poderia ter se cumprido bem antes, mas Deus sabia que eles não estavam preparados. Então, como disse aqui, se o homem tenta cumprir a promessa, ele exclui Deus. Ele tem que se submeter ao cumprimento da promessa de Deus. E essa é uma coisa que a gente tem uma séria dificuldade. Porque diz assim, portanto, eles estavam agindo contra Deus. É como se a gente, ao invés de ajudar Deus, a gente achando que pode ajudar Deus, né? Que é um dos pensamentos mais absurdos da raça humana, né? Na realidade, somos nós que precisamos da ajuda de Deus. Nós somos apenas os instrumentos. Então, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. E as promessas de Deus não podem ser cumpridas pelo homem. Elas vão se cumprir no homem. E o homem, ao se submeter, renunciando seus raciocínios lógicos humanos, carnais, e se submetendo ao raciocínio de Deus, se Deus disse, então vai ser assim mesmo, por mais que para mim pareça impossível. E confiando na guia de Deus, buscando Deus em oração, em todos os dias clamando a Deus sabedoria, que Deus guie, que Deus ajude, e Deus não permita a gente dar os passos errados. Então Deus vai encaminhando. Quando Deus vê que o indivíduo está preparado para aquele passo, então ele vai ajudar o indivíduo a dar aquele passo. Ele não vai manipular o homem vai ter que dar o passo, mas não confiando em si mesmo, confiando somente em Deus. Aqui diz assim, somente em Cristo elas podem ser cumpridas. É muito fácil vermos isso no caso que estamos estudando. No entanto, com que frequência, em nossa experiência, em vez de esperarmos que o Senhor cumpra o que prometeu, ficamos cansados de esperar e tentamos cumpri-lo em seu lugar. E sempre fracassamos nisso. Eu acho que muitos de nós já devem ter passado por muitas coisas assim, e talvez ainda passamos. Então, a questão é que cumprir a promessa de Deus depende da aceitação do homem, da resposta do homem, do consentimento do homem, e de o homem dar o passo da fé, mas não confiando
0% em si mesmo, em sua capacidade, mas somente na capacidade de Deus. E a própria influência e a atuação de Deus no homem, então, levará o homem a agir conforme a vontade de Deus. Vamos ler isso aqui agora sobre esse tópico, que diz assim, espiritual e literal. Anos mais tarde, a promessa foi cumprida da maneira que Deus pretendia, mas não antes que Abraão e sua esposa acreditassem plenamente no Senhor. A promessa só poderia ser cumprida somente quando Abraão e Sara, de fato, crescem somente em Deus e não crescem mais em suas próprias capacidades, mas na capacidade que Deus dá ao homem, daquilo que vem de Deus. Por isso que, veja o que diz aqui em Hebreus 11:11. Paulo diz assim, pela fé, também a própria Sara, sendo estéril, pela fé, recebeu força para conceber e deu à luz em idade avançada. Por quê? Porque creu que aquele que havia prometido era fiel. Isso aqui é interessante, porque ela, sendo estéril, ou seja, incapaz de realizar aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus prometeu, ela recebeu força de quem? De Deus. Ou seja, o ventre morto de Sara recebeu vida. Aquilo que não tinha vida foi revivido, recebeu vida espiritual. Por quê? Porque Sara então reconheceu a sua condição e sua incapacidade e se submeteu pela fé. Isso levou ela à obediência da fé. E Abraão também. Por quê? Diferente de Maria, mãe de Jesus, o filho dos dois incluía os dois. Diferente de Maria, que não incluía José. Deus disse que ela daria à luz a um filho ainda virgem e do Espírito. Isaac também, ele é fruto do Espírito, ele é fruto do poder de Deus, claro. Mas aqui incluía Abraão. Então, para que a promessa se cumprisse, a parte do homem, nessa situação, eles cumpriram a parte deles. Tiveram a relação, né, entre homem e mulher. Mas qual foi o segredo da realização para isso? Foram se relacionar sabendo que não viria da capacidade deles, de que o que eles estavam fazendo, o resultado não seria pelo esforço deles, embora o esforço humano não seja anulado, mas o esforço humano depende totalmente de Deus. E não confia e não se gaba, não se exalta, confiando em sua própria capacidade. Isso, quando olha para a história, olha para o resultado da vida de Sara e de Abraão, quem recebe a glória? Quem recebe o mérito? Deus. Os olhos se voltam para quem? Para Deus. As pessoas, elas passam a confiar em quem? Em Deus, e não em Abraão e Sara, porque sabiam que eles eram incapazes e de que aquilo que foi feito só se realizou porque Deus cumpriu a promessa neles, Deus operou o poder dele neles. Eles se submeteram, eles ficam como testemunha do que o homem, do que Deus pode realizar no homem e através do homem, quando o homem se submete a Deus, pela fé. Então, aquilo que era morto recebe a vida, e o fruto dessa vida, que é uma vida espiritual, uma vida santa, pura, que vem de Deus, é então um filho que seguirá os caminhos de Deus. Claro que se bem encaminhado também. Mas isso aqui é interessante, porque aqui mostra que, como diz lá em Hebreus capítulo 9, o sangue lá diz que, Hebreus capítulo 9, você pode ler depois, diz que o sangue de Cristo, ele purifica a nossa consciência das obras mortas. E nós estamos mortos em pecados e delitos, como diz a Bíblia. Então isso leva o homem a uma morte espiritual, porque Deus enxerga no homem a morte,
que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E enquanto houver isso no homem, enquanto isso existe no homem, o homem está sujeito à morte eterna. Então, um exemplo aqui de Sara é que aquilo que deu fruto do Espírito estava morto, mas recebeu vida. Foi revivido, mas revivido por Deus. E aquilo que há em nós, a nossa mente carnal, ela é uma mente da morte. A única coisa que ela gera é morte, que são pensamentos impuros que levam à morte. Decisões impuras de desobediência e de incredulidade, né? E para então reverter tudo isso, é necessário uma nova mente, uma mente que ela é dada por Deus, para então vir os raciocínios espirituais, as decisões puras e santas. E aí gera-se a vida no homem, uma vida que o homem não é capaz de gerar, que somente Deus pode gerar. Isso é uma lição que a gente extrai dessa situação. Porque quando a gente lê essas histórias, não, esse é o propósito desse livro. Né? Quando Jones e Wagner estavam no caminho certo, eles sempre remetiam a nossa mente a essas aplicações, a esses princípios. E é o que a gente tem que aprender muito na Bíblia, porque é isso que Deus quer que a gente extraia da leitura. Exemplos de submissão e fé, mas sabendo que é Deus quem realiza cada coisa que deu certo na vida de cada indivíduo que foi fiel a Deus. Então aqui diz Isaac foi fruto da fé, né? Porque é a fé de Abraão, é uma fé que opera, é uma fé que gera obras, a obediência da fé. E por isso que Abraão, ele não ficou de braços cruzados esperando que Sara engravidasse do nada, como aconteceu com Maria, né? Mas ele fez a parte dele, mas não confiando em si mesmo e nem na sua natureza. E Gálatas diz assim, Paulo, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, mas o da livre segundo a promessa. Muitos parecem se esquecer desse fato. Eles se esquecem de que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Um nascido segundo a carne e o outro segundo o espírito. Daí a confusão com relação à descendência literal e espiritual de Abraão. O espiritual é frequentemente considerado como oposto ao literal. Mas isso não existe. O espiritual é apenas oposto ao carnal. Você já parou para pensar nisso? Isso é interessante, né? Você já parou para pensar uma coisa errada que a gente fala? E isso é uma tradição. E a gente nunca para pensar. E talvez mesmo depois de aprender isso, a gente ainda continue falando. Mas espere em Deus que não. Quando a gente fala assim, existe o Israel espiritual e existe o Israel literal. Esse é um erro. Por quê? O Israel espiritual, ele é literal. Ele é o Israel literal. Porque o que é espiritual não é imaginário. Não é uma coisa da imaginação. Não é uma coisa que não existe. Inclusive, o Israel espiritual é o que viverá eternamente. Então, o que isso deveria dizer é o Israel espiritual e o Israel nação, ou Israel carnal. Por quê? Os filhos de Abraão, não só os filhos da escrava, né? Que vem de Agar. Eles são fruto da carne. Então, vocês vão ver o que gera esse fruto, que tipo de filhos, né, de descendência gera. Mas mesmo aqueles que vêm do filho da promessa, existe uma condição para que eles permaneçam nessa experiência, nesse estado espiritual. Existem condições. É tanto que, por exemplo, Dan é um dos 12 filhos de Israel, de Jacó. Mas Dan morre perdido. Inclusive lá em Apocalipse,
quando é mostrado para João os 12 portões, as 12 entradas da cidade da Nova Jerusalém, o nome de Dan não se encontra mais. Porque Dan, ele tem um histórico, tanto ele quanto a tribo. E talvez alguns da tribo possam ter morrido salvos, por não terem se submetido até o fim de suas vidas àquela conduta de incredulidade, de desobediência de Dan. Mas aonde eu quero chegar é que nem todos, mesmo daqueles que nasceram da linhagem do filho da promessa, de Isaac, nem todos são Israel espiritual. É condicional. Isso, mesmo assim, o Israel espiritual, ele é o Israel literal. O Israel nação é o Israel carnal. E nem todos dos que são Israel nação são filhos da promessa. Porque a promessa é de uma descendência eterna. Porque a eles foi prometido a terra, e a terra que foi prometida a Abraão não era a Canaã na condição pecaminosa, na condição passageira, né? Mas sim a Canaã celestial. E somente aqueles que herdarão a vida eterna é que estarão desfrutando dessa promessa. Veja, Isaac nasceu pelo Espírito. No entanto, ele era uma criança tão real e literal quanto Ismael. Portanto, a verdadeira descendência de Abraão consiste apenas naqueles que são espirituais, mas isso não os torna menos reais. Deus é espírito, contudo, ele é um Deus real. A natureza, a matéria de Deus é espiritual, mas ele é um Deus real, ele existe, é uma pessoa. Então a gente não pode tratar espiritual como se fosse algo irreal, né? Imaginário. Por isso que, a partir de hoje, entendam, Israel espiritual é o Israel literal e o Israel nação é o Israel carnal. E nem todos desse aí se salvarão, se permanecerem em sua condição carnal. Então, Cristo tinha um corpo espiritual após a sua ressurreição, mas ele era um ser real e literal, e era passível do mesmo tratamento que outros corpos, como, por exemplo, Tomé, que Cristo pediu para ele tocar nele, e ele tocou. Então era um ser real. Por isso, mais que pareça óbvio e tudo, mas você vê como a tradição confunde a gente. A gente fica falando Israel espiritual e Israel literal. E o Israel espiritual é o Israel literal. Assim, os corpos dos santos, após a ressurreição, serão espirituais e, ao mesmo tempo, também reais, literal. Espiritual não é sinônimo de imaginário. De fato, o espiritual é mais real do que o carnal, pois somente o espiritual permanece para sempre. Espiritual, hoje o ser humano, mesmo antes da glorificação, ele, pela fé, já pode participar da natureza espiritual. Como diz Pedro, né? Lá na epístola de Pedro. Então, sendo participante da natureza espiritual, a mente do homem, embora a matéria ainda não seja glorificada, essa matéria, essa carne, mas o caráter do homem é um caráter espiritual. Em que sentido? Totalmente influenciado, transformado pelo Espírito. Né? Totalmente guiado, submisso, né? Fiel ao Espírito, só atendendo e somente raciocinando de acordo com a mente de Deus, que é espiritual. Isso é espiritual. Portanto, com essa história, aprendemos sem sombra de dúvida que a descendência que Deus prometeu a Abraão, que seria tão numerosa quanto a areia do mar, ou as estrelas do céu, e que herdaria a terra, é uma descendência exclusivamente espiritual. Isso quer dizer que é uma descendência que vem por meio do Espírito de Deus. O nascimento de Isaac, assim como o do Senhor Jesus, foi milagroso. Foi sobrenatural. Ambos nasceram por meio do Espírito. Em ambos encontramos uma ilustração do poder pelo qual nos tornamos filhos de Deus e, portanto, herdeiros da promessa. E isso
Para nós, como que ocorre? O próprio Jesus Cristo ensinou isso a Nicodemos, em João capítulo 3. Nascer de novo, nascer do Espírito. Ou seja, é renunciar toda a mente carnal, renunciar todo o raciocínio lógico humano, toda a sabedoria humana, renunciar a sua vida de pecado, o mundo, a carne, e renunciar ao eu, para que então seja a mente de Cristo atuando no homem, influenciando o homem a todas as decisões. E esse, por sua vez, se submetendo a essa influência, renunciando o que acha que é o certo, ou melhor, aquilo que na mente carnal ele agrada a ele, renunciando o que é humano e aceitando apenas o que é espiritual, o que vem de Deus. Esse também é um grande desafio da humanidade, um grande desafio para nós cristãos, porque a carne luta contra o espírito. E a carne não deixa isso barato, como diz o brasileiro, né? A carne não deixa isso barato. A carne não deixa a gente se submeter fácil. E você sabe isso na sua vida prática, na sua vida diária, a luta que é. Mas temos que clamar a Deus como nunca antes. Pedir ajuda para que Ele, através da palavra dele, através do poder dele, possa mortificar a natureza carnal. Para que nos ajude a nos submeter a Ele. E isso é ser espiritual. Isso aqui vale uma observação importante. Se nem todos os que nasceram, mesmo da descendência de Isaac, eu não vou nem falar da descendência de Ismael, inclusive, provavelmente, da linhagem de Ismael, que vem até hoje, né? Hoje, os muçulmanos, eles são da linhagem de Ismael. Mas haverá, inclusive, desde os tempos de Ismael até hoje, um ou outro, não sabemos quantos, que vão se salvar. Mas não porque eram filhos de Ismael e esse, por sua vez, filhos de Abraão, mas porque tiveram a fé, renunciaram à sua vida, ao paganismo ao qual pertence, a sua vida de pecado, e aceitaram Jesus Cristo e a verdade dele, e se submeteram à palavra, e confiaram somente nele. E esses se tornam filhos espirituais de Abraão. E assim, a mesma condição para Israel. E assim, se nem todo que tem o nome de israelita, o nome de judeu, tem o sangue, a genealogia, descendência, né, que pertence à nação, nem todos, e eu diria, eu ainda vou um pouco mais além, né, uma minoria desses se salvarão. Isso se aplica a nós também, nem todos que têm o nome de cristão, que assumem o nome de cristão, e eu vou mais além, nem todos que assumem o nome de adventista, e a gente pode ir mais além ainda, nem todos os que têm o nome, só por ter o nome registrado na igreja, isso garante salvação. Isso garante a vida eterna ao indivíduo. E muitas pessoas se apoiam nisso. Elas se iludem com essas coisas. Não que seja errado você assumir, você ter o orgulho de ter o nome de adventista, de cristão, e você querer isso para você. Não é errado nisso. O erro está você se iludir de que isso te dá garantia. Como foi com os israelitas, os filhos do próprio Abraão, os quais o próprio João Batista disse que se Deus quisesse, ele poderia suscitar filhos das próprias pedras a Abraão. Ou seja, não pensem que é só você dizer, ou então você ser do sangue, ou pertencer àquela comunidade, aquele movimento que te garante a vida eterna. E essa é a lição que a gente extrai daqui, do Israel espiritual e do Israel carnal. O estado carnal, e alguém pode dizer assim, mas a gente continua na carne. Mas se o espírito subjuga a carne, com o consentimento do homem, e a carne não mais predomina na vida do homem, mas se o espírito é quem predomina e é a verdade, então, nesse caso, o indivíduo é espiritual diante de Deus. Os descendentes de Abraão, segundo a carne, são os ismaelitas. Ismael era um homem selvagem, ou, como traduz a versão King James, um homem feroz. E aqui tem uma lição também, veja que interessante.
aquele que nasceu da escrava, que foi fruto da carne, do raciocínio humano, quando o homem tenta cumprir com a mentalidade humana, com a mente carnal, a promessa de Deus, o fruto é isso, é ira, é uma mentalidade selvagem. Daí, isso aí serve inclusive de simbologia para a marca da besta e para a imagem da besta. Porque besta é um animal, né? Sinônimo de animal, selvagem. É aquilo que age pela fúria, que age pela selvageria. Ou seja, levando em consideração, como eu já falei algumas vezes, levando em consideração o reino animal, como que funciona a sobrevivência no reino animal? O mais forte predomina sobre o mais fraco. O mais forte domina o mais fraco e o mais fraco tem medo. E muitas vezes o mais fraco se submete ao mais forte não por amor, mas por medo. E também para garantir sua sobrevivência. E o mais forte, por sua vez, às vezes até poupa a vida do mais fraco, mas por interesses. Então, assim, é a mentalidade selvagem. E essa é a mentalidade dos homens nos últimos dias, quando o Espírito totalmente se for retirado dos homens, daqueles que rejeitaram a obra do Espírito. Eles serão como animais, embora ainda racionais, mas escravos da carne, porque o animal ele vive pelo instinto. O instinto nada mais é do que a natureza carnal. São os impulsos e as tendências da carne. Isso era Ismael, fruto e consequência do homem tentando cumprir a vontade de Deus através da natureza carnal, do método humano. E hoje nós vemos isso no meio do povo de Deus. Métodos mundanos atraem apenas pessoas mundanas e fazem pessoas mundanas permanecerem. E fazem o mundanismo prevalecer e predominar. Além disso, continua o texto aqui, ele era filho de uma escrava e, portanto, não era um filho nascido livre. Lembrem-se que João disse, e por mais que pareça surreal para a gente, mas é a verdade. Na primeira epístola de João, se eu não me engano, não lembro o capítulo, mas está lá na primeira epístola de João, que aquele que é nascido de Deus não peca. É surreal para a gente, mas é assim que funciona. Claro que tem toda uma caminhada, todo um processo para o ser humano chegar a isso, a nascer de Deus, nascer do Espírito, de fato. Por isso que Ellen White disse, e a gente tem que levar isso em consideração, que o novo nascimento é uma obra rara nesses últimos dias. Algumas pessoas elas acham que nascer do Espírito é passar por uma experiência sensorial, emocional, né, de chorar e aquela coisa de sentir poder, alguma coisa assim, né, vindo sobre ela. E isso a gente vê muito no mundo pentecostal, no mundo carismático. São ideias do próprio inimigo colocadas na cabeça do homem, porque faz o homem achar que ele já nasceu do Espírito, que ele é cheio do Espírito, quando na verdade não é. Porque o novo nascimento dá uma nova mente. O nascer de novo requer que o homem seja como uma criança diante de Deus. Só se submete a Deus. E não se gaba, porque uma criança, principalmente uma criança bem pequenininha, ela sabe que a dependência dela dos pais é total. Ela depende para tudo dos pais. Então ela sabe que ela não tem força para certas coisas. Ela sabe da incapacidade dela. E ali ela está totalmente dependente dos pais. Ela tem que se submeter. E ela vai dando os passos dela, mas confiando nos pais. Né? Então, assim é com a vida espiritual. Por isso que Jesus Cristo disse que se você não nos tornarmos como crianças diante de Deus, não veremos o reino de Deus. Então aqueles que nascem de novo, eles não se gabam. Eles não ficam exibindo a sua experiência como algo que é superior aos outros, como uma pessoa espiritual, porque ela passou por uma experiência. Na verdade, a experiência que tem que ter é uma experiência de um novo caráter, de uma nova conduta, de novos pensamentos, de novas intenções,
puras e santas, e da conduta e da maneira como lida com a vida e com os outros. Por isso que é raro. Ellen White mesmo fala isso. Aqui diz assim: o Senhor já havia dado a entender, no caso de Eliezer, o servo de Abraão, que os descendentes de Abraão seriam livres. Então, aquele que nasce do Espírito, ele é livre de quê? Ele é livre do pecado. Ele é livre, ele se livra da carne, da escravidão da carne e do pecado e do eu, e do mundo e de Satanás. É esse tipo de liberdade que é dito. Veja, Ismael nasceu segundo a carne e não poderia ser considerado a descendência. Portanto, aqueles que são da carne não podem ser filhos de Abraão ou herdeiros de acordo com a promessa. E como eu já disse, alguém pode pensar assim, mas todo mundo nasceu da carne. Nós ainda não temos essa natureza glorificada. Mas é o que eu falei. A mente, ela tem que ser a mente espiritual. Uma mente guiada pelo Espírito e não carnal. E é isso que Deus considera. Por mais que ainda esteja nessa natureza, mas não governado pela natureza. Não influenciado, não movido por ela, no sentido de atender aos impulsos e às tendências da carne, mas somente do Espírito. Então, o indivíduo ele deixa de ser um indivíduo carnal diante de Deus, para ser um indivíduo espiritual. E esses, então, são os herdeiros de Abraão, mas aqueles que são movidos pelos impulsos da carne, pela mente carnal, pelos desejos e fraqueza da natureza humana, esses continuam na experiência carnal. E, consequentemente, por mais que pertençam à igreja, por mais que pertençam ao Israel-nação, ao cristianismo, eles não são aquilo que eles professam ser diante de Deus. É assim que Deus enxerga as coisas. Isaac nasceu segundo o Espírito e era a verdadeira descendência. Em Isaac será chamada tua descendência. Portanto, os filhos de Abraão são aqueles nascidos segundo o Espírito. Paulo diz assim, irmãos, nós somos como Isaac, filhos da promessa. Ou seja, somos aqueles que acreditamos e nos submetemos às promessas de Deus. E confiamos somente em Deus e não em nós mesmos. E nem na natureza humana e nem na sabedoria humana. Isaac nasceu livre e somente aqueles que nasceram livres são filhos de Abraão. Somente aqueles que são libertos pelo Espírito de si mesmo, do seu eu e das garras de Satanás e do pecado é quem são os filhos de Abraão. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Veja, isso aqui é importante. Nas palavras do Senhor, as palavras de Jesus aos judeus, registradas no capítulo 8 de João, está lá em João 8, né? Ele explicou em que consiste essa liberdade. O que é essa liberdade que a gente está falando aqui? Veja, passagem bastante conhecida por nós, embora alguns detalhes passem despercebidos, porque geralmente a gente só ouve, a gente fica só com aquilo que é mais dito, que é popular, mas a gente não se aprofunda naquilo que não é mais estudado, porque muitas vezes os homens não têm essa experiência e não querem que os outros tenham. Então diz assim, Jesus falando para os judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bastante conhecida, né? Tem igreja, inclusive, que o nome da igreja é esse. E essa Ellen White diz assim, só é livre aquele, essa é uma palavra de Ellen White, a quem a verdade libertou. E muitas vezes essa liberdade, eu estou só abrindo esse parênteses aqui, as pessoas atribuem essa liberdade somente quando o indivíduo rejeita doutrinas erradas, doutrina dos católicos, dos evangélicos. Aí ele diz, pronto, fui liberto, a verdade me libertou. Agora não creio mais nessas coisas. Mas ainda continua com vários e vários mau hábitos e defeitos de caráter e pecados que são condenáveis por Deus e que desonram e ofendem a Deus. E como não são ensinados de que a verdade também precisa libertar o indivíduo disso, e que ele só será de fato livre se ele for liberto desses problemas, ele acha que já está livre. E esse era o caso dos judeus. É tanto que, olha o que eles responderam aqui. Eles lhe responderam.
os judeus responderam a Cristo quando ouviram isso de Cristo, né? Se ofenderam. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que o Senhor diz, vós sereis livres? Percebe? Quantos de nós achamos que já somos livres? Que já estamos livres, e quando na verdade somos totalmente escravos. Escravos do eu, da carne, do mundo, de pecados ainda particulares, do coração, do próprio Satanás, consequentemente. E vivemos com a mesma mentalidade dos judeus. Só porque eram judeus achavam que já eram livres. E muitas vezes só porque somos adventistas, que pertencemos, frequentamos uma igreja, achamos que já somos livres. E talvez não seja esse o caso. E aí Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Dura realidade para cada um de nós. Nem um pouco agradável. Por que vocês acham que quando é lido e conhecereis a verdade vos libertará, não é lido esse restante aqui? Pare para pensar, reflita sobre isso. Porque isso aqui não é agradável, mas é a realidade. Jesus especificou algum pecado aqui? Se Jesus dissesse assim, quem pratica tal coisa é escravo do pecado. Não, ele está falando do pecado do modo geral, seja qual pecado for. Agora veja o que ele fala sobre ser escravo. Escravo do quê? Do pecado. E se eu estou praticando qualquer pecado que seja, ainda sou escravo. E aí veja o que ele fala. Por mais doído que seja ouvir isso. E o escravo não fica para sempre na casa. Que casa? A casa do Pai, a casa celestial, na nova Canaã. As mansões celestiais que ele foi preparar para nós. É dessa casa que ele está falando. Por mais que o indivíduo possa permanecer na igreja até o fim da vida dele, mas isso não é garantia de que ele vai ter a vida eterna. Por isso que ele diz assim, ó, o filho permanece para sempre, ou seja, o filho espiritual, aquele que nasce de novo, os filhos da promessa, que tem a mesma fé e a mesma fidelidade que Abraão teve a Deus. Podem ter cometido erros e podem vir até a cair, mas não se conformam e buscam em Deus forças para lutar contra si e contra isso. E não se submete à sabedoria do homem, mas somente à sabedoria de Deus. E aí por isso que ele diz assim, portanto, se, olha esse se, o se significa o quê? Condição, né? Ou seja, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a libertação é do pecado e ainda há algum pecado na minha vida, então ainda não sou verdadeiramente livre. Pessoas vão enganar talvez vocês dizendo, não, isso aí não tem condição, não é bem assim, mas é o que está dizendo aqui. É o entendimento lógico do texto bíblico. É tanto que lá em João, na primeira epístola, João disse, aquele que pratica o pecado é do diabo. E Jesus vai falar isso aqui para eles. Não vai estar aqui o restante dos versos, mas se você continuar a leitura aqui desse capítulo, ele vai falar, vocês são filhos do diabo, e não de Abraão, e nem muito menos de Deus. Porque vocês vivem para satisfazer os desejos do diabo, que ele implanta na mente de vocês. Ele então lhes disse que, Jesus, né, se fossem realmente filhos de Abraão, fariam as mesmas obras dele. Então aqueles que de fato são filhos de Abraão, os filhos da fé, né, são aqueles que vivem na mesma fidelidade que Abraão viveu, em sua própria experiência, em sua própria esfera de vida, né, junto com Deus. Vemos aqui mais uma vez o que aprendemos com a promessa em Gênesis, capítulo 15, que a semente prometida seria uma semente justa, ou seja, pessoas que foram justificadas e tornadas justas, transformadas, receberam a justiça, que é uma justiça experimental, não apenas uma justiça da boca para fora. Uma vez que foi prometida somente por meio de Cristo e foi assegurada a Abraão somente por meio da fé. E isso vem pela fé. E isso não está na capacidade do homem, mas o homem se submete a isso. E então, ele entra nessa experiência com Deus.
para que Deus o ajude. E por isso que João diz assim, ó, que ninguém vos engane, porque o justo é aquele que pratica a justiça. E a justiça é a justiça de Deus, não a do homem. E para praticar a justiça, o homem primeiro precisa ser tornado justo. Porque um homem que ele não é justo, ele não pode praticar a justiça. Ele precisa ser primeiro convertido. Ele precisa ter uma transformação total da mente dele para uma mente espiritual justa que recebe pela fé de Cristo. Então, o resumo de tudo isso é que a promessa feita a Abraão que na promessa feita a Abraão está o evangelho e nada além do evangelho. O evangelho já estava sendo pregado ali. E qualquer tentativa de aplicar, olha que interessante, qualquer tentativa de aplicar as promessas a qualquer pessoa que não seja aqueles que estão em Cristo, por meio do Espírito, pela fé, é uma tentativa de anular as promessas do evangelho de Deus. Então a promessa de que o indivíduo é filho de Deus, ele é Israel espiritual, não se aplica a qualquer um. Mesmo que o indivíduo assuma esse nome, não significa que diante de Deus, Deus o considere de fato. Embora Deus queira que ele seja, e Deus fará de tudo por aquela alma para que ele se torne de fato filho de Deus. E talvez ele tenha tido essa experiência de se tornar filho de Deus e pode perder, como Esaú, que perdeu a primogenitura, vendeu a alma dele ali, por assim dizer. Então, muitas vezes nós nos vendemos. Talvez tenhamos recebido a bênção da experiência de ser convertido e em algum momento da vida passamos a nos desviar e então perdemos a primogenitura, a filiação espiritual e eterna. Que Deus nos ajude para que isso não aconteça, se caso acontecer. Se caso eu estiver experimentando isso na vida, estiver vivendo isso, e reconhecer com a ajuda de Deus que eu possa clamar a Deus para me ajudar a então voltar ao primeiro amor. E aqui a gente encerra com esse texto. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mais uma vez reforçando, né, que somente aqueles em quem Cristo habita e em quem Cristo opera o querer dele e o efetuar dele, segundo a boa vontade dele, é que são de fato os herdeiros da promessa e que são de fato a descendência, aquela descendência prometida a Abraão. Isso quebra o preconceito e o tabu que os judeus até hoje têm, né, de achar que só eles é quem são os herdeiros. Isso também quebra uma tradição que foi introduzida no meio cristão e inclusive no nosso meio também, de que o nome, a filiação a uma denominação garante ao indivíduo a vida eterna, a filiação eterna de ser filho de Deus. E não é bem assim. Romanos 8:9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Ter o Espírito de Cristo é ter o mesmo caráter. Porque o Espírito Santo, que atua no homem, ele traz a mente de Cristo, ele traz os atributos do caráter de Cristo ao homem. E ele vai levar o homem a desenvolver, a aperfeiçoar aquilo que ele implanta no coração do homem, substituindo a mente carnal pela mente espiritual. Esses são os que têm o Espírito de Cristo e, consequentemente, lhe pertencem. Portanto, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, o Espírito pelo qual nasceu, que leva qualquer um de nós a nascer de novo e ter uma experiência cristã, ele não é filho de Abraão e não tem direito à promessa. E assim a gente encerra o estudo de hoje com todo esse conhecimento que Deus nos deu, tudo isso que Deus nos ajuda a compreender, de que a gente precisa não só entender essas coisas da maneira como Deus realmente quer que a gente entenda, mas devemos clamar a Deus que nos ajude em nossa experiência, porque não é uma experiência fácil. E cada um de nós sabe disso. E passar a não confiar no raciocínio humano. Passar a não confiar, assim como dar ouvidos, como o próprio Abraão deu a Sara,
ao raciocínio do homem, à palavra do homem. E então, as consequências, quantas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer por dar ouvidos a mandamentos de homens, sem ter certeza se de fato eram apoiados pela palavra, se poderia se confirmar pela palavra. E as consequências vieram. Consequências que perduram e talvez vão até o fim da nossa vida. E por mais que a gente, Ellen White disse que mesmo aqueles que se salvarão, que herdarão a vida eterna, por conta de decisões erradas nessa vida, algumas coisas vão levar para a eternidade. Consequências, né? Mas que Deus nos ajude para que então possamos partilhar, experimentar essa filiação eterna. E só Ele pode nos fazer viver essa experiência. Então vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos por essas verdades, meu Deus. Por mais que seja difícil para a gente, muitas vezes olhamos para a nossa situação e nos desanimamos, porque vemos ainda muitas falhas em nós. Ainda muitos erros, muitas coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas e talvez, às vezes, chegamos ao ponto de não querer continuar, de achar que não há solução. Porque muitas vezes estamos repetindo o mesmo erro todos os dias. E às vezes fechamos os olhos para essas coisas, porque às vezes não entendemos, ainda não aprendemos como buscar a tua ajuda para eliminar essas coisas de nossas vidas e então poder partilhar da herança eterna e partilhar da natureza espiritual para honrar e glorificar o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter a experiência que Abraão teve, por mais que tenha errado, como cada um de nós tem seus erros, mas que não nos conformemos, que não achemos que é assim mesmo, que não tem o que fazer. Assim como com Abraão e Sara, cometeram um erro sério. Até hoje tem as consequências desse erro. Uma nação que caça cristãos, como uma boa parte dos muçulmanos, não todos, mas uma boa parte. São consequências, veja, que duram até hoje, até os nossos dias. Quantas coisas fazemos que vão ter, que serão consequências de longa data, por muito tempo. Mas não significa que precisamos continuar nessa experiência, como aconteceu com Abraão e com Sara. O Senhor reverteu a situação deles, e que o Senhor nos ajude a reverter a nossa situação, seja ela qual for, que esteja ainda desonrando e desagradando o Senhor. Que os teus anjos, meu Deus, continuem nos guardando nessa noite, teu Santo Espírito continue nos guiando, nos ajudando em nossa luta pessoal e ajudando o teu povo, como um povo. E que o Senhor prevaleça em nossas vidas, e não o mal, e não o inimigo, e não o pecado, e não o eu. Nos ajuda, meu Deus, a sermos esses herdeiros, esses filhos, o Israel espiritual. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.